Deus, vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Livro dos Juízes, capítulo 6. E nós vamos lá para a história de Gideão. Verso 11. Juízes 6 e verso 11. Você vai poder acompanhar na tela. E eu não conversei nada hoje com o pastor Cleito, apenas sabia que eu estava na escala, mas ele começou falando sobre batalhas, e é justamente sobre isso que eu vou pregar, o Espírito Santo coordenando a direção desse culto, para fortalecer a sua fé e que você tenha um posicionamento para vencer as suas batalhas. E eu gostaria de ler com você então esse texto, Juízes 6, verso 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, no lagar, em algumas versões vai dizer, para escondê-lo dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Verso 16, a gente finaliza, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Pega na mão de quem está do seu lado e diga para essa pessoa assim, olha, a sua vitória começa antes da batalha. A sua vitória começa antes da batalha. Eu queria que você saísse dessa noite aqui entendendo essa verdade. Porque você não pode enfrentar o seu adversário de qualquer maneira. Você precisa dar alguns passos que antecedem isso, e a história de Gideão revela isso de uma maneira muito precisa para nós. Deixa eu te colocar aqui no texto, porque é muito importante você entender o contexto da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita para que nós olhássemos o agir de Deus ao longo da história, e nós entendêssemos que esse Deus que agiu, e numa história como essa de 3.200, 300 anos atrás, 3.300 anos atrás, aconteceu essa história, aconteceu e chegou até nós, para que a nossa fé fosse fortalecida e nós entendêssemos o método de Deus agir. Vamos lá, vem comigo. Quando a gente olha para esse contexto, e se você deixar a sua Bíblia aberta, você vai ver ali, a partir do verso 2, o texto dizendo que era o período dos juízes, ou seja, o povo já saiu da escravidão do Egito, peregrinou pelo deserto, 40 anos, chegaram à terra prometida, e agora ali, Josué, o substituto de Moisés, morreu, e outros líderes, chamados de juízes, eles começam agora a liderar e ajudar o povo de Deus. Porém, o povo, eles começam a falhar no seu posicionamento da aliança que havia sido estabelecida com Moisés. Um Deus que deixou bem claro como eles deveriam proceder, e eles desobedeceram. Não pratiquem idolatria, não caiam em adultério, não se envolvam com os outros povos, porque vocês estarão pecando contra Deus. Eles desobedeceram e começaram a praticar isso. Consequentemente, Deus se afastava e os inimigos, sem a proteção de Deus, vinham e destruíam eles. Se você ler a partir do verso 2, o texto vai dizer assim, e se assustem, porque o que nós vamos ler aqui, infelizmente, revela também a realidade de muitas vidas hoje. Vou explicar. Olha só, os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e fortalezas. Ou seja, eles não podiam mais morar normalmente nas casas que eles haviam construído.
Eles tinham que fugir para montanhas, fugiam para cavernas, morar em cavernas por causa dos inimigos. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e amalequitas de outros povos da região invadiam, acampavam a terra e destruíam a plantação ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Agora, você imagine isso. Você, com o suor do teu rosto, você ara a terra, você planta, você colhe, e os inimigos vêm e roubam. Você arruma um curral, você vai cuidando dos animais para que eles engordem, para que eles se multipliquem, e de repente vêm os inimigos e matam todos, como o texto vai dizer, como gafanhotos. Eles vinham devastando tudo o que pertencia ao povo de Deus. Essa semana ainda no atendimento eu ouvi uma história parecida. Pastor, eu me esforço, eu trabalho muito, eu me dedico e parece que é como colocar num saco furado. Parece que o inimigo vem e rouba tudo, inclusive rouba a minha paz. Já não tenho mais esperança. Essa é a situação desse povo de 3.300 anos atrás. Um povo que era o povo de Deus, mas por estarem afastados do Senhor, os inimigos, na nossa linguagem, faziam eles de gato e sapato. O texto vai dizer, e se você observar o verso 6, por causa dos midianitas, Israel empobreceu tanto, que daí agora, única saída para Israel, o texto vai dizer, que eles então vão clamar ao Senhor. E é esse ciclo, o povo, eles se afastam de Deus, e Deus então deixa eles à sorte do inimigo, os inimigos vêm, fazem essa arruaça, e quando eles estão no fundo do poço, Deus tem misericórdia, e o Senhor misericordioso intervém. É claro que, se você ler a continuação, Deus envia um profeta para lembrar que eles haviam quebrado a aliança, mas o Senhor vai estender a mão para ajudar. E daí chega a história de Gideão. Porque Gideão vai ser esse homem que Deus vai usar para agora libertar o povo dele da mão dos midianitas. Então a gente entra agora no verso 12 que a gente leu. E aqui eu começo a aplicar essa verdade ao seu coração para que você entenda de uma maneira muito clara que você não pode enfrentar os seus inimigos e adversários de qualquer maneira. Você não pode ir para as suas batalhas de qualquer maneira. Olha o que o texto vai dizer. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Em algumas outras versões, vai dizer varão valoroso, varão corajoso, varão valente, homem dedicado, enfim. Olha só, poderoso guerreiro. A primeira lição que você precisa entender, antes de enfrentar as suas batalhas, é você saber como Deus te vê. Como Deus te vê. Se olharmos o texto, nós vamos perceber que, muito parecido com todas as pessoas, ao longo da jornada da vida, corremos o risco de ter a nossa autoimagem corrompida. Porque há uma maneira que Deus enxerga cada um de nós, há uma maneira que as outras pessoas enxergam cada um de nós, e há uma maneira que nós nos enxergamos, que nós nos vemos. E muitas pessoas contaminadas pelas forças malignas, contaminadas, quem sabe, por rótulos que tentaram colocar e tantas outras formas, perderam a noção de que são criaturas de Deus, feitos à imagem do Criador. E se você abre o seu coração e permite que os rótulos entrem, permite que, quem sabe, a lógica humana ou a racionalidade humana venha limitar o seu potencial, você acaba comprometendo, então, tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Quando nós olhamos aqui para essa história, fica bem claro uma grande verdade. Deus acreditava em Gideão muito mais do que ele mesmo. Assim como Deus faz com cada um de nós. Eu não sei se alguém já te falou isso, senão eu estou te falando hoje, agora, para você entender. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Você pode falar para quem está ao seu lado isso? Deus acredita em você mais do que você mesmo? Pastor Ledial, mas Gideão, ele tinha um contexto.
contexto do seu clã, o contexto dele dentro da família, é verdade. Agora, nós vamos ver que a palavra de Deus vai redefinindo todas as coisas. Porque se você permite que aquilo que está do lado de fora determine o seu futuro, determine a sua vida, você acaba vivendo uma vida medíocre. E pode ter certeza, qualquer pessoa que vive uma vida medíocre, ela está colhendo as suas decisões e também é o resultado de como ela mesma se vê. E deixa eu falar uma verdade para você entender melhor isso. Talvez hoje você olhe para o seu contexto e a sua realidade, você olha para a sua vida, para os seus sonhos, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, e você diz, sei lá, é tão complexo, tão difícil. Eu não sei se existe algo realmente importante para mim realizar nessa vida. Se existe algo especial para mim. E muitas vezes isso começa a entrar no seu coração. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que o nosso Deus, que é um Deus atemporal, ou seja, um Deus que está hoje conosco, mas um Deus que já está no amanhã, Deus não nos vê apenas como nós somos hoje. Deus sabe quem nós podemos nos tornar amanhã. Quando você vai para a palavra, você vai ver um homem chamado Abrão. Ele não tem filho, apesar de ter esse nome, Abrão, pai exaltado. Deus não vê Abrão como um pai exaltado. Deus vê Abrão, o homem que não tem filho, como pai de multidão. Porque o Senhor já vê ele carregando o Isaac carregando o Jacó, de Jacó 12 tribos e milhões de pessoas vindo dessa genealogia. Deus já estava vendo todas as coisas. Quem sabe você pega a vida de Moisés, e Moisés passa pelo menos 40 anos com o rótulo de assassino e fugitivo, cuidando de ovelhas ou cabras em Midian. Mas Deus olha para Moisés e não vê ele apenas como um simples pastor. Para Deus, Moisés não é um fugitivo assassino. Para Deus, é o grande libertador de Israel. Assim como Davi, um simples pastor, Deus via como rei. Assim como Maria Madalena, uma mulher que era possuída por 7 demônios, o Senhor já via ela como a primeira missionária que viu o Cristo ressurreto. Então, eu quero dizer para você essa grande verdade. Antes de enfrentar as suas batalhas, derrotar os seus inimigos, você precisa saber que Deus vê o seu potencial. Não porque você é autossuficiente, você é excelente em tudo que faz, mas é porque a graça do Senhor já alcançou a sua vida. A primeira frase de Deus para Gideão é: o Senhor é contigo. E se o Senhor está contigo, pode ter certeza, vai dar certo, há valor em você e há um potencial sobre a sua vida para vencer. Você recebe essa palavra, amém? Sim ou não? Então, por favor, para com esse espírito de vitimismo e coitadismo, que muitas vezes, por tabela, você, ao longo do dia, começa a repetir isso. Porque eu não consigo mesmo, porque não vai dar certo, porque eu nunca recebi apoio de ninguém, porque eu nunca vi o meu... Ei, para com isso. Cada vez que você fica afirmando essas questões negativas sobre você, ou confirmando mentiras que o diabo lançou através de alguém sobre a sua vida, você está comprometendo o seu potencial, você está comprometendo a vitória que você deseja na sua batalha. Então, em nome de Jesus, comece a se enxergar como Deus vê você. Amém? Deus te vê muito além das suas limitações. Quando nós vamos para o texto, uma outra verdade fica evidente. Antes de nós enfrentarmos o nosso gigante, se a vitória ela começa antes, nós precisamos restaurar a nossa aliança. Antes de enfrentar os seus inimigos, restaure a sua aliança. Olha o que o texto vai dizer. O verso 7 e o verso 10 é a profecia que eu falei. O Senhor vai dar um diagnóstico por que eles estão sendo
gato e sapato na mão dos midianitas. E o Senhor usa um profeta para dizer assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, livrei vocês do poder do Egito, das mãos dos seus opressores, expulsei-os e dei a vocês uma terra, e também eu disse a vocês: eu sou o Senhor, não adore outros deuses, os deuses amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês não deram ouvidos às minhas palavras. Teve uma regra básica na aliança que permanece até hoje, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, e você conhece. Você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Que ali é um resumo dos projetos de Deus naquela aliança. Você pega os primeiros mandamentos, os primeiros 4, mas vamos focar nos primeiros 3, vai falar justamente de um Deus que abomina a idolatria. O primeiro e o segundo mandamento, o Senhor diz assim: não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti ídolo nenhum, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra, e não prostrarás-se diante deles, e nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. E se você vai ver o contexto, inclusive na família de Gideão e na casa do pai de Gideão, tem estátuas de Baal e Astarote. Ou seja, um povo que se diz do Senhor não entendeu algo simples. Um Deus que exige exclusividade. E eu vou enfatizar isso, durante muitas pregações aqui eu já falei e eu volto a enfatizar. Deus, ele não quer 99% do teu coração. Ou é tudo ou é nada. Amém? Então, quando nós entendemos essa verdade, fica explícito: o povo havia quebrado a aliança. E o comando de Deus, antes deles ir para a batalha contra os midianitas, o comando de Deus foi: separe um novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado de Acera, que está do lado do altar, e faça um altar exclusivamente para o Senhor, o seu Deus, lá na elevação. E daí a gente vai ver que Gideão, ele vai chamar 10 homens e ele vai obedecer. Então, assim, se você quiser enfrentar os seus inimigos, mas você sabe que há brechas de pecado na sua vida, você está indo de maneira vulnerável e provavelmente vai perder essa guerra, porque o Senhor não vai estar com você. Eu posso desenhar para vocês entenderem melhor? Amém? Palavras pastorais. Você está enfrentando um grande desafio, e quando o pastor Cleide perguntou quantos estão enfrentando uma batalha, várias pessoas, uma grande maioria levantou a mão. Não adianta você orar querendo essa batalha, se há uma brecha de pecado na sua vida conjugal, vamos exemplificar. Ou seja, você continua traindo a sua esposa, traindo o seu marido, você continua preso num vício que compromete a sua espiritualidade, e você acha que por orar e pedir a bênção de Deus, a vitória está garantida. O Senhor está dizendo para você: comece a quebrar os altares da idolatria, do paganismo. Você pertence exclusivamente ao Senhor. Pastor, mas eu não consigo viver uma vida perfeita. Eu não sou um santo dos santos. Todos somos pecadores, mas precisamos confessar, abandonar o pecado, destruir aquilo que não agrada ao Senhor, para que nós venhamos de fato receber a presença do Senhor e a sua bênção sobre a nossa vida. Antes de você ir para a batalha, vai consertando o que precisa ser consertado. Eu não sei o que é o Baal da sua vida ou a Acera da sua vida. Talvez são idolatrias que há muito tempo você tem. Quem sabe você é o tipo de pessoa que vem aqui na quinta e levanta a mão dizendo que adora ao Senhor, mas a sua vida é regida pelo horóscopo. E você não sai de casa sem ler o horóscopo porque você precisa... Ei, ou Deus está no controle da sua vida, ou você está aos cuidados do horóscopo. Ah, não, eu quero servir ao Senhor, mas eu também vou pedir um despacho. Ou é de Deus, ou não é de Deus. E o Senhor, ele exige exclusividade para que você então possa realmente viver as bênçãos e as promessas de Deus sobre a sua vida. Você me entende, amém?
Glória a Deus. E se você vê o contexto, Gideão, ele obedece ao Senhor nos detalhes. Ele vai lá, ele destrói as estátuas, ele destrói os ídolos, destrói Baal, destrói a Sera. E no outro dia, porque ele fez de noite, no outro dia, o texto vai dizer, quando o povo vê aquilo lá, o povo quer cercar Gideão e matá-lo. Olha isso. Eu estou falando de um povo que se dizia do Senhor, mas eles estavam com a confiança em Baal e a Sera. Assustadoramente, agora querem matar Gideão. Sempre vai ter uma oposição quando você é radical. Hoje tem pessoas que dizem assim, porque os crentes são muito radical. E olha a expressão que eles querem usar, fundamentalistas. Quando Jesus, ele quer ilustrar sobre aqueles que ficam de pé quando as tempestades vêm e passam, ele vai ilustrar com duas casas. Uma foi construída sobre a areia e não teve fundamento. A outra foi sobre a rocha e precisou cavar na rocha para ter fundamento. O texto vai dizer, a chuva caiu, os ventos sopraram, os rios encheram, deram contra aquela casa. Qual que ficou de pé? As duas receberam as mesmas adversidades. A casa sobre a rocha permaneceu de pé. O fundamentalismo que hoje esse mundo diz que nós temos, é isso aqui, é obedecer a palavra de Deus. Para não ser como uma folha seca que o vento leva para qualquer lado. Não, nós escolhemos ter raízes, nós escolhemos ter fundamento na palavra de Deus, e é isso que nos mantém de pé ao longo das adversidades da vida. Então, quando alguém te chama de fundamentalista por você obedecer à palavra de Deus, receba isso como um elogio. Porque você não é uma casa na areia que qualquer chuva derruba. Você tem fundamento na palavra de Deus. Então, por favor, nós estamos olhando essa cena e vendo um Gideão obedecer. Antes de ir para os midianitas, ele consertou os erros que tinha na própria casa. Antes de enfrentar os inimigos de fora, ele tem inimigo dentro ali, que precisa ser corrigido, que precisa ser transformado. O povo dele está corrompido. E Gideão se posiciona. Ele não titubeia, vai lá e obedece às orientações do Senhor. Você quer ter vitória nas suas batalhas? Restaure a aliança com o seu Deus. Até porque, quando nós falamos sobre pecado, não pense que essa ideia de pecado é um Deus que quer acabar com o seu barato. Um Deus que quer frustrar as minhas curtições. É um Deus que coloca cerca para você não cair abismo abaixo. Porque uma hora ou outra, a conta do seu pecado vai chegar. E vai ser mais cara do que você pode pagar. O pecado, ele sempre vai te levar muito além de onde você queria ir. Parece doce como mel, mas no fim é amargo como fel. E você precisa entender isso. Não é um Deus querendo acabar com o seu barato. É um Pai amoroso dando orientações para o seu bem. E se você obedecer, você pode ter certeza, haverá sorriso verdadeiro na sua vida. Terceira verdade, a gente caminha para a reta final. Antes de enfrentar o seu inimigo, aceite as estratégias divinas. Quando a gente olha para essa palavra, a gente vai ver que é interessante, nas guerras antigas, você pode pegar inclusive escritores gregos, escritores romanos, escritores persas. Na antiguidade, guerra é matemática. Se eu tenho um exército de 1000 soldados, eu não posso enfrentar um exército de 50.000 soldados. Eu vou perder. Porém, a gente entendendo o agir de Deus, a gente percebe que essa lógica e essa matemática se aplica para todos, menos para aqueles que servem a Deus. E por isso o nosso Deus ficou conhecido como o Senhor dos Exércitos. Porque Ele é o Deus que desbarata exército que parecia muito maior do que o seu povo. Essa história, o texto vai dizer assim:
Quando faz uma contagem do tamanho dos inimigos, a gente vai chegar aqui olhando o texto, principalmente Juízes 7, 135 mil inimigos. E daí Gideão agora então se torna um líder, e ele vai fazer uma convocação. Todos aqueles que querem guerrear contra os midianitas, me sigam. Sabe quantos homens aparecem? 32 mil. O inimigo, 135 mil pelo menos. Alguns teólogos chegam a dizer que tinha mais. 135 mil pelo menos. Gideão faz uma convocação, 32 mil. Essa matemática já não bate. Daí o texto vai dizer o seguinte: Deus chega para Gideão e diz: Gideão, 32 mil? Tem muita gente. Tem muita gente. Faz o seguinte, Gideão, manda embora, e olha só que interessante, o que Deus vai dizer? Manda embora os covardes, os que não estão a fim de guerrear. Você sabia que no meio do povo de Deus tem os covardes? Sabia, sim ou não? Tem covarde, tem preguiçoso, tem uns que diz que são, mas não são, tem uns que estão aqui, mas estão pensando lá, sempre tem. E o texto vai nos dizer que 22 mil vão embora. 22 mil vão embora. Fica só 10 mil. Os covardes foram embora. Deus olha para aquele 10 mil e diz assim: ô Gideão, ainda tem muita gente. O inimigo, 135 mil. Eles têm 10 mil. Deus diz: tem muita gente. Quando eu olho para isso aqui, fica claro que o Senhor queria dar algumas orientações e deixar uma coisa bem clara: não vai ser o mérito dos guerreiros. Todos saberão que eu dei vitória. E é isso, a glória é de Deus. Quem busca a glória para si, já está no caminho errado. A glória é de Deus. Tem muitos, Gideão, 10 mil, faz o seguinte: vão até a fonte de Arode, que é aquela foto que eu mostrei para vocês. Eu vou dar uma instrução para você, Gideão, e você vai saber quem são os homens que você deve levar para a batalha. E o texto vai dizer o seguinte, que a maioria do povo, eles quando vê a água, eles se lançam e começam a quase que lamber aquela água como se fosse um cachorro. Mas alguns, eles pegam a água, trazem a boca, mas eles estão atentos, vigilantes. 300 homens fizeram isso. E Deus deu sabedoria para Gideão, e Gideão entendeu: esses são os 300 que eu devo levar para a batalha. Olha só a estratégia de Deus. Não é a lógica, não é a estatística, não é aquilo que o homem acha que é. A vitória, ela vem do Senhor. Então agora a gente pensa, Deus provavelmente vai entregar agora para 300 homens enfrentar 135 mil, Deus vai entregar uma arma muito especial. Deus vai fazer uma espada especial, e aqueles homens vão ter uma espada de fogo, sair matando, não sei. Deus diz para Gideão: nada de espada. Vocês vão pegar tocha, vocês vão pegar trombeta, vocês vão pegar jarro, um cântaro. É isso que vocês vão levar. Deus deu a estratégia para o povo. Eles vão, cercam o inimigo de noite, sem aqui, sem aqui, sem aqui. O texto diz que o inimigo estava no vale, e de repente, na troca da guarda, os vasos são quebrados, as trombetas tocadas, as tochas sacudidas, e o texto vai dizer que os inimigos, eles estavam tão apavorados que eles começaram a se matar um ao outro. Juízes 7 e verso 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo acampamento, os homens se voltassem um contra os outros e se mataram nas suas próprias espadas. Não é a força do seu braço e muito menos a sua estratégia. Quando você entende que Deus tem uma estratégia específica e é diferente da lógica humana, você pode ir para a batalha, que Deus vai te dar a vitória. Vamos se colocar em pé para nós finalizarmos?
Então saia daqui essa noite entendendo que a obediência ao Senhor é a arma mais poderosa que você pode ter. Ouça o Senhor que fala quem você é. Abra mão das propostas pecaminosas e siga a palavra do Senhor. Esteja atento nas estratégias de Deus. Agora, deixa eu te falar uma grande verdade. As estratégias de Deus você não recebe com uma vida espiritual medíocre, na média. Você precisa buscar. Você precisa derramar o seu coração na presença do Senhor. Muitas vezes você precisa chorar na presença do Senhor. Porque se você ficar só na lógica humana, e quando eu falo lógica humana, escute bem o que eu vou te dizer. Às vezes, você acha que a resposta que você precisa para um milagre está num livro. 21 leis para isso, 30 maneiras disso. Se é milagre que você precisa, eu não estou falando de desenvolvimento pessoal, eu amo leitura, incentivo você a ler, mas se é um milagre que você precisa, você tem que buscar em Deus. Você não tem que ficar assistindo o youtuber, sabendo como é que ele fez isso, como é que é aquilo. Você precisa ir para a presença do Senhor e abrir o seu coração ali. Ali você vai receber estratégia. Tem pessoas que querem, às vezes, matar um mosquito com uma bazuca e destrói tudo. Outros estão querendo enfrentar um exército com um matador de mosca. Deus, Ele dá a estratégia correta para você. Pense no desafio que você tem. Responda ao seu coração agora a pergunta que o pastor Cleito fez. A tua batalha. Qual o nome da sua batalha? É uma causa na justiça? É um diagnóstico médico? É um trauma que não teve psicólogo e conseguiu curar? É uma maldição que lançaram sobre você? É uma crise financeira? Qual é o nome da sua batalha? Pense nela. É isso que você vai colocar diante do teu Deus especificamente. Você vai orar assim: Senhor, assim como fizeste com Gideão, me dê a estratégia certa. Porque tem pessoas que acham que deve pagar na mesma moeda, fazer do seu jeito humano, e essa falta de sabedoria acaba comprometendo ainda mais as coisas. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Você que precisa de uma estratégia porque você ainda não entendeu como vai vencer essa batalha. Eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você. Enquanto isso, vamos louvando, vamos cantando. Mas eu queria que você viesse já se consagrando, viesse orando, viesse falando com o Senhor, venha abrindo teu coração, venha conversando com o seu Deus.